Olá, boa noite a todos, boa noite às mulheres que nos acompanham. É um prazer ter você aí do outro lado. Você que de repente serve a Deus como obreira, como evangelista, ou como educadora da IBI, ou talvez como membro da igreja mesmo. Você tem disposição para servir, para evangelizar, mesmo não tendo um nome, um título, né? E isso não é o mais importante. Mas o importante é que você serve a Ele. Então nós temos muita coisa em comum, sabia? Porque a primeira coisa que nós temos em comum é o desejo de ganhar almas. Se você de repente está aí do outro lado, você fala assim: olha, eu comecei agora na igreja, eu tenho sentido tão bem, tenho me sentido tão feliz e sinto uma vontade enorme de falar do Senhor Jesus, dessa felicidade que eu tenho recebido na igreja para as pessoas. Olha, isso é um desejo muito bom, é o desejo de ganhar almas. E com essa motivação que você tem, você pode muito. Então, nós temos em comum o desejo de ganhar almas, o desejo de compartilhar a fé com outras pessoas, de compartilhar o nosso tempo, os nossos conhecimentos, né? Porque se você serve a Deus, é importante que você cresça, que você aprenda, para que você possa servi-lo cada vez melhor. E hoje eu gostaria de comentar sobre uma dificuldade que algumas mulheres têm tido, e eu tenho recebido alguns e-mails, alguns pedidos de ajuda com respeito a vício em pornografia, a se libertar de hábitos que são nocivos para a vida espiritual, dentre eles muitos, como masturbação, como alimentação errada, pessoas que às vezes também se dão muito aos seus sentimentos, sentimentos que são ruins, como a solidão, ficar curtindo de repente um amor que não foi correspondido, coisas ruins que acabam prejudicando muito a fé. Não prejudicam só a sua saúde física, não prejudica só o seu desempenho como profissional ou como obreira, não. Prejudicam a sua fé. E sobre isso que nós vamos falar. Nós temos visto ultimamente, o conflito que houve na Europa por causa do terrorismo, os atentados, né? E a Europa, assim como outros países do mundo, tem vivido alarmado por causa das ameaças, né? E de repente você olha para aquilo, né? Porque os jornais, todos os noticiários nos atualizam o tempo inteiro com respeito às atitudes que têm sido tomadas para se combater aquela guerra, né? Que foi declarado como guerra, são fragmentos de guerra que eles têm vivido. E você pensa assim, que conflito insolucionável, esse é o maior conflito do planeta. E eu estava pensando nisso, e as pessoas comentam tanto sobre isso, mas você sabia que esse não é o maior conflito que nós vivemos? Nós vivemos um outro conflito de irreconciliáveis, sem ter a menor possibilidade de paz, de acordo, que é o conflito que se passa dentro de nós, que é o conflito da nossa carne contra o Espírito de Deus. Essa é uma batalha que começou lá no Éden, quando o homem pecou, quando o homem caiu. E ela vem se perpetuando, ela vem se encaminhando. E todos nós que somos de Deus, né, quem é um cristão genuíno, um cristão autêntico, ele vive esse conflito. Diferente do incrédulo, que tem a sua natureza, tem os seus apetites carnais, tem os desejos do seu corpo, e ele vive para satisfazer esses desejos. Tudo que o seu corpo, que o seu coração, que a sua alma pede, ele faz. Acaba sendo um prisioneiro dos seus sentimentos, um prisioneiro dos seus desejos, né? Vive para satisfazê-los, mas um cristão não. Quando a gente se converte, nós aprendemos através da Bíblia, aprendemos com a palavra de Deus, que nós passamos a temos que ter um novo estilo de vida, uma nova maneira de viver. E essa nova maneira de viver é apresentada como caminhar segundo o Espírito, andar segundo o Espírito. Se você está aí, é uma pessoa de Deus, se você nasceu de Deus, você é batizado com o Espírito Santo, você sabe muito bem o que eu estou falando. Porque essa é a linguagem espiritual, a linguagem da fé. Então você já identificou que existe esse conflito. A sua natureza de repente pede uma coisa, mas o espírito pede outra. Por isso que eu disse que esse é um conflito que não há como se reconciliar os dois, porque eles são opostos. A carne e o espírito desejam coisas totalmente diferentes. Então nós vivemos no meio desse conflito. E quem decide a vitória nesse conflito somos nós. Eu e você, nós decidimos se queremos agradar a carne, se vamos satisfazer o que ela pede, ou se vamos agradar o Espírito, que é aquilo que a palavra de Deus pede. Qual é a vontade do Espírito? É a vontade de Deus que está expressa na sua palavra. Então, talvez você fique assim. Você é uma pessoa de Deus e fica assim:
poxa, mas eu estou aqui, eu estou com fome. Um exemplo prático, né? Você sente fome como todas as pessoas comuns. A gente chega numa mesa, vai almoçar, está ali a comida. Você pode comer apenas para satisfazer sua necessidade ou você pode comer um pouco mais, exagerar. E exagera hoje, exagera amanhã e de repente você percebe que você já está caminhando para a glutonaria, que você está prejudicando a sua vida, a sua saúde e sua vida espiritual. Por quê? O domínio próprio, que é o fruto do espírito, que faz a fronteira entre o que é lícito, entre o que é bom, entre o que é permitido e o que não é, só tem quem anda no espírito. Se você estiver andando no espírito, você vai ter o maior poder do mundo, que é o poder de se dominar, o poder de se controlar. Então vem uma vontade de... Eu falei da comida, que é a coisa mais simples, né? Mas tem tantas outras vontades que vão passando na nossa vida diária, porque esse conflito se dá diariamente, ininterruptamente, o tempo todo você vive. De repente vem uma vontade de falar de alguém, vem uma vontade de você responder de maneira áspera para alguém. Mas porque você tem o domínio próprio, porque você anda no espírito, porque você tem o autocontrole, você controla a sua língua naquela hora. Você não dá uma má resposta, ou você não faz uma fofoca de uma outra pessoa. Você não dá vazão para os sentimentos. Quantas pessoas têm sido dominadas por sentimentos, principalmente as mulheres, que são muito vítimas do coração. Quantas não são dominadas pelo sentimento de solidão? Nós estávamos atendendo vários telefonemas aqui de pessoas que estão procurando a inscrição do Godlywood e muitas são solteiras e de repente, na hora que ela vai responder o seu estado civil, solteira, ela até abaixa o tom da voz como se fosse uma vergonha, como se fosse... Você percebe claramente que aquilo está machucando, que aquilo está ferindo a alma dela. Então, quantas pessoas estão vivendo dominadas por sentimentos de solidão, de incapacidade, de inferioridade, de desprezo? Elas mesmas se desprezam, elas mesmas se acham totalmente incompetentes, inadequadas para qualquer coisa. Então, quem tem o domínio próprio rejeita esse tipo de sentimento. Ela recebe poder para dizer sim quando tem que dizer sim e poder para dizer não quando tem que dizer não. Então, se você de repente está namorando, está aí caminhando para casar, a sua carne pode pedir para você ter relação antes do casamento. Talvez você tenha um desejo, você pensa assim, é normal ter desejo? É normal, é absolutamente normal. Mas não é normal, se você é uma pessoa de Deus, você ceder a esse desejo agora. Porque se você souber dizer não agora, você vai desfrutar desse prazer no casamento de uma forma muito melhor, mais saudável, de uma forma realmente prazerosa, porque você vai ter paz com Deus, vai ter paz com a sua consciência, e isso não tem preço. Ou talvez, como eu já recebi casos de mulheres que ficam viciadas, por incrível que pareçam, algo que era totalmente masculino. Mulheres que têm visto pornografia, mulheres que têm ficado viciadas em masturbação, coisas assim que você pensa, poxa, como pode uma pessoa de Deus estar dependente dessas coisas, não conseguir dizer não a um apelo tão carnal, tão claro, tão visível que isso não pertence ao reino de Deus. Então, naquela lista que o apóstolo Paulo fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, que é a manifestação dessas 9 virtudes de Deus, como nós podemos dizer assim, ali está a definição, são aquelas obras e aquele fruto que vai definir a quem você tem agradado, a quem você tem servido, a quem você tem dado a vitória nesse conflito. Se você se enquadra em uma daquelas obras da carne, você tem que mudar imediatamente, você tem que se arrepender e se voltar. Porque o que está em jogo, no final dessa lista, coloca-se lá, o apóstolo Paulo diz, não herdarão o reino de Deus, aqueles que praticam a impureza, aqueles que estão na prática da prostituição, na prática da inimizade. Então, é uma lista de vícios da modernidade, de pecados que às vezes as pessoas nem consideram como pecado, mas são classificados na Bíblia como pecados. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, fidelidade, domínio próprio, que é esse fruto que eu estou falando aqui agora. Você tem o autodomínio. E mais vale uma pessoa que se domina do que aquele que conquista uma cidade. Olha como o autocontrole é importante. Então, se você agora está aí inclinada
ao pecado, inclinada a alguma prática que o Espírito Santo já te mostrou que é errado, cabe a você se definir. Porque se você se inclinar para a carne, você não vai conseguir chegar ao final da sua caminhada, da sua jornada rumo ao céu e não vai ter o seu prêmio, que é a salvação. Não tem meio termo. Eu posso caminhar rumo ao céu agradando um pouquinho a minha carne, um pouquinho o meu espírito. Não, como eu disse, é um conflito que não há paz, não há reconciliação entre eles, não há acordo. Ou você vive se inclinando para um, agradando a um, ou você agrada o outro. E a vida cristã é definida assim: quem realmente é de Deus anda segundo a vontade de Deus, anda segundo o Espírito. Tá bom? Então, essa é a minha resposta para você que de repente está pedindo socorro. O que eu faço? Eu não consigo me libertar disso, não consigo me libertar daquilo, ou eu me arrependi, mas de repente voltei a cometer novamente. Você tem que tomar uma decisão de andar segundo a vontade de Deus, tá bom? Nós voltamos amanhã. Até lá.